das cartas En Efesios, do apóstolo aos Efésios, el apóstol dice o apóstolo disse que Dios es poderoso. que Deus é poderoso. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Quantos creem que Deus é poderoso? Aquí está el Dios todopoderoso. Aqui está o Deus todo-poderoso. Y él dice que ese Dios poderoso E ele diz que esse Deus poderoso puede darnos más allá, pode nos dar além de lo que pedimos do que pedimos o de lo que nos imaginamos. ou do que nos imaginamos. Dios siempre nos dará más. Deus sempre vai nos dar No mais. sé cuántos anhelan que Dios hable a su vida, Não sei quanto desejam que Deus fale que para Dios a sua vida. toque su corazón. Que Deus toque seu coração. También Hebreo dice que Dios es poderoso Em hebreu diz que Deus é poderoso para salvar, para salvar, para levantar, para levantar, para interceder por nosotros. para interceder por nós. Y en la carta a Judas E na carta a Judas dice que Dios es poderoso diz que Deus é para poderoso guardarnos sin caída para nos guardar sem queda hasta la venida del Señor. até a vinda do Senhor. Así que vamos a anhelar que Dios trate con nuestra vida. Assim que vamos almejar que Deus trate com nossas Colóquese vidas. de pie, por favor, Se põe em pé, por favor. y vamos a recibir la palabra de Dios en esta noche. Vamos receber a palavra de Deus nessa noite. Amiga o amigo, Amiga, amigo, esté atento. fique atento. Dios le ha traído Deus lhe trouxe para hablar a su corazón, para falar no seu para coração, salvar su vida. para salvar a sua vida. Si usted está descarriado, Se você está desviado, Dios le ha traído Deus te trouxe para volverle en sí, para te acordar, para que retorne a Dios. para que volte para Deus. Y nosotros como pueblo de E Dios, nós, como povo de como Deus, obreros del Señor, como obreiro de Deus, estamos aquí para recibir la dirección de Dios. estamos aqui para receber a direção divina. Por eso para mí es un gozo Por isso, para mim é uma alegria dejar con todos nosotros deixar com todos nós nuestro querido pastor Luis Mesa, seu querido pastor Luis Mesa, oficial internacional, oficial en el internacional, mensaje de la palabra de Dios. com a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Y al nombre de Cristo damos, Toda glória para Cristo. adoramos, alabamos, glorificamos a nuestro Dios todopoderoso. Adoramos e glorificamos a nosso Deus Todo-Poderoso. Nos hemos estado gozando en estos Nos días. temos alegrado nesses dias. La palabra de Dios ha corrido de una manera A poderosa. palavra de Deus tem corrido de forma El poderosa. día de hoy Dios nos habló de una manera hermosa. Hoje de manhã Deus nos falou de forma tremenda. Y en días anteriores Nos también. dias passados igual. Yo me siento edificado, Eu me sinto me edificado. siento fortalecido de parte de Me Dios. sinto fortalecido da parte do Senhor. En esta noche Nessa noite, queremos hablar sobre un tema. queremos falar sobre o tema En el libro de Hebreos capítulo 10. no livro de Hebreus, no capítulo 10. Vamos a hablar sobre un tema Vamos falar sobre um tema que dice: no perdamos nuestra confianza, que diz: não perca a sua confiança. no perdamos nuestra confianza y nuestra paciencia. Gloria a Não Dios. perdamos nossa confiança e paciência. En el libro de Hebreos capítulo 10, No livro aos Hebreus, capítulo 10, el verso 32, versículo 32. dice la palabra de Dios A Bíblia diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dice: pero traed a la memoria los días pasados. Verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, En los cuales después de haber sido iluminados, em que, depois de ser desiluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. suportasse grande combate de aflições. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Às vezes, fosse expostos como em espetáculo, Fuisteis hecho espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de lo- tanto de vergonha quanto de tribulações. Às vezes, vos tornastes co-participantes de lo que estaban en una situación semejante. com os que desse modo foram tratados. Porque de los presos también os compadecisteis. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, mas também com alegria aceitasse o espólio dos vossos bens, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. sabendo que tendes possessão superior e permanente. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque os es necesaria la paciencia, Necessitais de perseverança,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque aún un poquito, Pois ainda um pouco de tempo. y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquele que há de vir virá, não tardará. Mas el justo vivirá por fe, O meu justo, porém, viverá pela fé. y si retrocediere no agradará a mi alma. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, sino de los que tienen fe para preservación del alma. mas daqueles que creem para a conservação da alma. Oremos, hermano. Oramos, meus queridos. Señor Dios Todopoderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos gracias te agradecemos por este culto precioso, por este precioso culto, por esta preciosa convención. por esta preciosa Te convenção. pedimos, Señor, Te pedimos, Pai, que en esta noche que nessa noite tu palabra sea una gran bendición. tua palavra seja de bênção Corra, Señor, e corra poderosamente, poderosamente, así como ha corrido en estos días, assim como tem corrido y nesses tu dias. pueblo sea edificado, E teu povo tem sido tu pueblo sea edificado. fortalecido. Teu povo tem sido Dios fortalecido. mío, haz obra maravillosa. Deus faz obra maravilhosa. Salva las almas, Señor. Salva vidas hoje. Fortalece y bendice a tus hijos. Fortalece e abençoe teus filhos. Ayúdalos, Señor, en sus necesidades y en sus problemas. Ajuda-os em suas necessidades Dales e el poder problemas. de Dios, Señor, Le dá o poder de Deus, meu para que Pai. puedan destruir todas las obras del diablo Podendo assim destruir as obras do a mal. través del poder de tu palabra, Através do Señor, poder da tua palavra, que es la Deus. espada del Espíritu, Que é a espada do para Espírito. destruir las obras del diablo, de Para las destruir tinieblas. as obras do diabo, das trevas. Gracias te damos Obrigado, en Senhor. Cristo Jesús. Em Cristo Jesus. Amén. Amém. Y amén. E amém. Gloria a Dios. Y a nombre de Cristo damos. Ao nome de Cristo damos glória. Pueden tomar asiento, hermanos. Pode sentar, amados. Estamos en esta noche Estamos nessa noite considerando un tema del libro de los Hebreos. considerando um tema do livro aos Hebreus. La segunda noche, el día que prediqué, Na segunda noite, quando preguei, el día viernes, na sexta-feira passada, prediqué sobre Hebreos 12, no perdamos nuestros privilegios. falei sobre Hebreus 12, não perca seus privilégios. Y el escritor de los Hebreos, E o escritor aos Hebreus, guiado por el Espíritu Santo, guiado pelo Espírito de Deus, le habla a la iglesia, fala para a igreja, le habló a este grupo de cristianos, falou para esse grupo de crentes, estaba queriendo fortalecerlos, querendo fortalecê-los, porque la obra del Espíritu siempre va en el sentido de fortalecer a su pueblo. porque a obra do Espírito sempre quer fortalecer o seu povo. Y él está diciendo a este grupo de cristianos E ele está dizendo para esse grupo de cristãos que traigan a la memoria que tragam à memória los días pasados, os dias passados, en los cuales después de haber sido iluminados, os quais logo após terem sido iluminados, después de haber recibido el conocimiento de la palabra de Dios, logo após ter recebido o conhecimento da palavra de Deus, después de haber tenido una experiencia poderosa con Dios, logo após ter tido uma experiência poderosa com Deus. porque la palabra iluminado significa que el resplandor de Dios vino a su alma y su corazón. A palavra de Deus traduz que o resplendor de Deus veio à sua alma e seu coração. La Biblia dice que el Señor nos ha trasladado A Bíblia nos diz que Deus nos trasladou del reino de las tinieblas, do reino das trevas, del reino de la oscuridad, do reino da escuridão, del reino del pecado, do reino do pecado, en donde nosotros todo lo malo lo veíamos bueno, aonde nós o que era errado víamos como bom y lo que era bueno e o que era bom para Dios, para Deus, para la Biblia, para a Bíblia, lo veíamos malo. nós víamos como errado. Eso es estar en tinieblas. Isso é estar em trevas. Muchas personas en el mundo viven en tinieblas. Muitas pessoas do mundo vivem nas trevas. Podemos decir que la gran mayoría del mundo está en tinieblas, Podemos dizer que a maioria do mundo está em trevas. porque la única manera de estar en luz Porque o único jeito de ficar em luz es tener una experiencia con Dios, é o de ter uma experiência com Deus. es conocer la palabra de É Dios. conhecer a palavra de Deus. En el Evangelio según San Juan, No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, no capítulo 8, el verso 32, versículo 32. nuestro Señor Jesucristo Nosso Senhor Jesus Cristo le dice a los cristianos y le dice al pueblo que los seguía recomenda para os cristãos e o povo que lhe seguia una gran verdad, uma grande verdade, y le dice: y conoceréis la verdad, dizendo: conhecereis a verdade y la verdad os hará libres. e a verdade vos libertará. Cuando usted conoce la verdad, Quando você conhece a verdade, nadie le puede engañar. ninguém pode te enganar. Nosotros, antes de conocer a Dios, Nós, antes de conhecer a Deus, estábamos en tinieblas espirituales, vivíamos em trevas espirituais, porque adorábamos ídolos, porquanto adorávamos ídolos, porque estábamos envueltos en vicios, pois estávamos envolvidos em en la vícios, mentira, na mentira, en el engaño, no engano, en la corrupción, na corrupção, en la
fornicación, na fornicação, en la hechicería, na feitiçaria, en obras malas de las tinieblas. em obras más das trevas. Eso es andar en tinieblas. Isso é andar em trevas. Pero un día Cristo vino a nuestro Mas corazón. dia Cristo entrou em nosso coração. Un día nos encontramos con la palabra de Dios. Certa feita nos encontramos com a palavra de Y Deus. ese encuentro E esse encontro fue una gran visión para nosotros. foi uma grande bênção para nós. Porque a través de ese encuentro, Porque através desse encontro, Dios nos abrió la mente espiritual. o Senhor nos abre a mente espiritual. Dios nos abrió los ojos espirituales. Ele nos abriu os olhos espirituais. Quiero decir una cosa. Quero vos dizer uma coisa. Usted tiene ojos como yo los tengo también. Você possui olhos como eu. Este órgano visual Esse órgão visual es muy complejo. é muito complexo. Tiene una cantidad de bastoncillos. Tem uma série de coisas. Tiene nele. una serie de partes, el ojo humano. Tem uma série de elementos, o olho humano. Realmente es muy, muy sofisticado. É muito sofisticado. Tiene millones de bastoncillos. São milhões de Tiene una essas áreas. córnea. Tem a córnea. Tiene una parte nerviosa. Tiene muchas cosas muy, muy complicadas. Uma área nervosa, muitas coisas complexas. Y eso nos permite ver, Isso nos permite ver, nos permite percibir, nos permite perceber, distinguir los colores, distinguir as cores, poder ver y entender a qué distancia estamos de una u otra persona. poder ver a que distância estamos de outra pessoa. Cuando nosotros podemos ver, Quando nós podemos ver, evitamos caer en un hueco, en un hoyo. evitamos cair num buraco. Cuando estamos manejando un auto, Quando estamos conduzindo um veículo, evitamos chocar con otro auto. se evita bater contra outro veículo. Y también podemos saber a dónde nos dirigimos. Assim também podemos saber para onde vamos. Este órgano visual es fundamental, Esse órgão visual é fundamental, es imprescindible, é imprescindível, es muy necesario. é supremamente necessário. Pero hay una mirada espiritual. Mas tem olhar espiritual. En el sentido espiritual hay un ojo espiritual. No sentido espiritual, há olho espiritual. Que aún que las personas que viven sobre la faz de la tierra Que as pessoas que vivem sobre a terra no lo tienen. não têm. Porque esa visión espiritual Porque essa visão espiritual solo la da el Señor. é apenas dada por Deus. Solo la da Dios. Somente Deus dá ela. Y eso viene a través del poder de Dios. Isso se alcança através do poder A de través Deus. de la palabra de Dios. Através da palavra de Deus. Es el poder de Dios sobre nuestras vidas. É o poder de Deus sobre as nossas vidas. Que nos cambia, que nos renueva, nos transforma. Que nos muda, renova, transforma. Nos hace personas totalmente diferentes. Nos torna pessoas completamente diferentes. Y las personas que nos conocen, E as pessoas que nos conhecem, que nos conocían cuando no éramos cristianos, nos conheciam quando éramos cristãos. y ahora que somos cristianos, E agora que somos de verdade crentes, ellos ven una gran diferencia. eles notam uma grande diferença. Ellos tal vez en nuestro aspecto físico, nuestra cara no hemos cambiado, Eles talvez veem nós fisicamente igual, porque eso no cambia. porque isso não muda. Pero hay cosas dentro de nosotros que sí cambian. Mas tem coisas internas que sim mudam. Y eso muda, Isso muda. y eso cambia, Isso é mudado. porque las verdades de Dios Porque as verdades de Deus iluminan iluminam nuestra a alma nossa alma y nuestro espíritu. e o nosso espírito. Y eso hace que nosotros ya no vayamos tras el pecado, E isso faz com que nós recuemos ao pecado, que huyamos de todo lo malo. que fujamos de tudo quanto é mal. Empezamos a rechazar lo que antes amábamos. Começamos a rejeitar o que antes gostávamos. Antes amábamos el licor, Antigamente amávamos o licor, amábamos la droga, gostávamos das drogas, amábamos las discotecas, amávamos as discotecas, los prostíbulos, os prostíbulos, y amábamos los lugares de idolatría, de paganismo, gostávamos de ir ao lugar de idolatria e paganismo, amábamos las fiestas gostávamos de festa y ahí bailábamos como un trompo e dançávamos que nem um peão, a través de los ritmos mundanos, através de ritmos mundanos, con esa música mundana através dessa música mundana que alienta el pecado, el sexo ilícito, que anima o pecado para o sexo ilícito, que alienta todas las cosas de las tinieblas. que leva para todas as coisas das trevas. Pero el poder de Dios vino a Mas nosotros o poder de Deus nos alcançou. y todo cambió. Todo mudou. Y entonces fuimos personas diferentes. Então nos tornamos pessoas diferentes. Eso solo lo hace el poder de Dios. Somente Deus pode fazer isso. Algunos nos dicen, les han lavado el cerebro, Alguém disse, é uma lavagem de los cérebro. han concientizado, Nos conscientizaram, le han cambiado la voluntad. mudaram tua vontade. Eso es imposible. Isso aí é impossível. Solo lo puede hacer el poder de Dios. Somente o poder de Deus pode fazer isso.
Yo conozco muchas personas Eu conheço muitas pessoas que han sido adictos a la cocaína, a la heroína y a todo tipo de droga. adictos a muitas drogas. Y en un momento E em um momento, Dios los ha cambiado. o Senhor os mudou. Han ido a psicólogos, a psiquiatras, a todo tipo de tratamiento. Foram a um psicólogo, a um psiquiatra, a todo tipo de Muchas tratamento. terapias, Muitas terapias. pero no podían salir del hoyo. Mas não conseguiam sair do buraco. Pero Dios los sacó en un instante, en un momento. Deus, num ato, tirou ele daí. Quiero decirle otra cosa. Quero vos dizer mais uma coisa. El apóstol San Pablo, O apóstolo Paulo, antes de ser Pablo, antes de ser Paulo, su nombre original era Saulo de Tarso. seu nome original era Saulo de Tarso. Él era un judío, Ele era judeu, era fariseo, era fariseu. él era perseguidor de los cristianos. Além de mais, perseguidor dos cristãos. En un momento de su vida, Numa hora da sua vida, él era un hombre que amaba el Antiguo Testamento, ele amava o Antigo Testamento. amaba las leyes del Antiguo Testamento. Amava as leis do Antigo Testamento. Y según el criterio de Pablo, E segundo o critério de los Paulo, cristianos estaban equivocados. os cristãos estavam errados. Y él veía el cristianismo como una amenaza. Ele via o cristianismo como uma ameaça. Los cristianos eran enemigos del judaísmo para él. Os cristãos eram inimigos do judaísmo para ele. Y él decía, hay que perseguirlos, Ele dizia, tem que ser perseguidos. hay que matarlos, Tem que arrasar com eles. hay que exterminarlos. Tem que acabar. Él estaba ciego, Ele estava cego. él veía físicamente, Ele via fisicamente. pero su mente y su corazón Mas sua mente e seu coração estaban en tinieblas. estavam nas trevas. Pablo no era adúltero, Paulo não era adúltero. Pablo no era borracho, Ele não era bêbado. Pablo no iba a fiestas mundanales, Ele não frequentava festas do mundo. pero estaba perdido, Mas estava perdido. estaba equivocado, Estava equivocado. estaba en el camino totalmente errado, Estava num caminho completamente errado. estaba ciego. Andava cego. Pero dice la palabra de Dios A Bíblia diz que él estaba dirigiéndose hacia Damasco, que ele ia a caminho a Damasco, en Siria, na Síria. y él estaba en una campaña de persecución a los cristianos. Ele estava num processo de perseguição contra os crentes. Él estaba totalmente cegado, Estava completamente cego. él estaba absolutamente confiado de que su posición era la verdadera. Ele pensava que a sua posição era a verdadeira. Él creía que estaba en la verdad. Ele se cria na verdade. ¿Cuántas personas viven así? Quantos vivem desse jeito? Ellos dicen, yo tengo la verdad, Dizendo, eu possuo a mi verdade. filosofía es la verdad, A minha filosofia mi é a verdade. religión es la verdad, Minha religião é a mi certa. punto de vista es la verdad. Meu ponto de ver é a verdade. Y yo creo que Pablo, él estaba absolutamente seguro. E eu creio que Paulo pensava que estava seguro. Él no tenía duda, Ele nem duvidava. pero algo hizo que cambiara de opinión. Mas de repente algo mudou sua opinião. Algo lo transformó totalmente. Algo transformou ele completamente. Mire, Pablo veía, Paulo via, pero espiritualmente estaba ciego. mas espiritualmente cego estava. Porque en el camino a Damasco, Porque no caminho a Damasco, él tiene una experiencia poderosa. ele tem uma experiência tremenda. Jamás pensó que eso le iba a suceder. Nunca imaginou que isso aconteceria. Dice que él estaba camino a Damasco Diz que ele estava a caminho a Damasco. y de repente un resplandor De repente um resplendor se apareció delante de él. apareceu perante ele. Y eso lo hizo temblar. Isso fez ele tremer. Él cayó del caballo Caiu do cavalo. y el Señor E o Senhor se le apareció. apareceu. Jesús se le apareció. Jesus apareceu. El enemigo de Pablo. O inimigo de Paulo. ¿Cuántas veces Pablo habría maldecido a Jesús? Quantas vezes Paulo amaldiçoou a Jesus? ¿Cuántas veces Pablo habría pensado en su corazón si él hubiera visto a Jesús hacerle daño o desaparecerlo? Quantas vezes ele tivesse visto a Jesus ou houvesse visto ele e desaparecê-lo? Porque Jesús, él era el Mesías. Porque Jesus é o Messias. El Mesías es el libertador, O Messias é o libertador, el rey, o rei. y era el prometido de parte de Dios, E ele era o prometido da parte do Senhor Deus, el salvador del mundo. o Salvador do mundo. Y los judíos esperaban a su Mesías. Os judeus esperavam no Messias, Pero cuando Cristo llegó, pois quando Cristo chega, los judíos no lo recibieron, os judeus não lhe recebem, lo rechazaron, o rejeitaram, incluyendo Pablo. incluindo Paulo. Pero nuestro Señor Jesucristo se le apareció. Mas Jesus aparece a ele. Jesús ya había resucitado Já ele tinha ressuscitado. y había un gran resplandor. E aparece um grande resplendor. Y cuando Pablo está ahí en el suelo E quando Saulo está aí no chão, y mirando ese tremendo resplandor, vendo aquele resplendor,
el Señor le dice: o Senhor diz para ele: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, por que me persegues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão, Diciéndole: estás haciéndote daño. dizendo: tu mesmo está se machucando. Estás pateando contra un clavo, contra la punta de un Tu clavo. está batendo contra uma ponta, está se ferindo. Lo que estás haciendo, eso te está destruyendo. O que tu está fazendo te destrói. Eso te está llevando lejos de Dios. Isso te está conduzindo longe Si tú de quieres Deus. agradar a Dios, Se tu quer agradar a Deus, lo que tú estás haciendo, eso te aleja de o Dios. que tu está praticando, isso te alonga de Deus. La experiencia fue tan grande, A experiência foi tão grande, fue tan poderosa, tão poderosa, que Pablo no debatió con el Señor. que Paulo não causou debate com Se da Deus. cuenta que cuando el poder de Dios se manifiesta, Vê que quando o poder de Deus se manifesta, sucede algo tan grande en una persona, tan poderoso. sucede algo tão grande e poderoso com uma pessoa. Pablo era un hombre erudito, Paulo era um homem erudito, era un hombre intelectual, era um homem intelectual, conocía las escrituras. conhecia as escrituras. Él podía ponerse a refutar, Ele podia refutar, él podía expresar sus argumentos podia apresentar seus argumentos teológicos, teológicos, bíblicos, por decir así. bíblicos, claro está. Pero el poder de Dios era tan grande Mas o poder de Deus era tão que él grande se sintió nada. que ele se sentiu menos que nada. Él se sintió que era nada, Ele sentiu que não era nada, era polvo de la tierra. era pó do chão. Y lo único que hizo E o único que ele faz es decirle: Señor, é dizer: Senhor, ¿qué quieres que yo o haga? que quer que eu faça? Alabado sea el Señor. Louvado seja Deus. Y el Señor le comisiona que predique su E palabra. o Senhor lhe comissiona a pregar sua palavra. Pero esa experiencia, Por isso a experiência, Pablo empezó a ver. Saulo começa a ver. Pablo se le abren los ojos espirituales. Se abriram os olhos a Saulo. Y aunque Pablo tuvo un tiempo de 3 años en Arabia, E mesmo que passou 3 anos na Arábia, donde Dios lo capacitó, onde Deus lhe capacita, pero Pablo recibe la revelación del Evangelio. mas ele recebe a revelação do Evangelho, Pablo recibe las doctrinas del Evangelio. recebe as doutrinas do Evangelho. Y de ser un hombre ciego espiritualmente, E depois de ser um homem cego es un espiritualmente, hombre que ahora ve. agora se torna um homem que vê. Como él ve, Como ele vê, él conoce, ele conhece. él sabe que el mundo entero, Ele sabe que o mundo todo, él sabe que sus mismos correligionarios judíos ele sabe que seus mesmos colegas judeus están perdidos, estavam perdidos, están en el camino equivocado. estavam num caminho errado. Él dice: yo tengo que hacerles entender, Ele diz: eu tenho que fazê-los tengo que hablarle entender. al pueblo, tengo que hablarle a la gente Tenho que falar para o povo que Jesucristo es Dios, que Jesus Cristo é Deus, que Él es el Mesías, que Ele é o Messias, Él es el Salvador. Ele é o Salvador. Cuando Pablo predicaba, Quando Paulo pregava, dice la Biblia a Bíblia diz que le fue dado un mensaje, que lhe foi entregue uma mensagem, porque Pablo podía predicar porque ele podia pregar con palabras de humana sabiduría. com palavras de humana sabedoria. Pablo podría tener mensajes muy hermosos, Ele podia apresentar mensagens bonitas, cautivando el oído de la gente. cativando o ouvido das pessoas. Pero Dios le dijo: no, Mas Deus disse: não, tú tienes que predicar você tem que pregar la muerte de Cristo, da morte de la Cristo resurrección de Cristo, e da sua la ressurreição, muerte en la cruz del Calvario. a morte na cruz do Calvário. Alabado sea el Señor. Glória a Deus. Ese era su mensaje. Essa era a sua mensagem. Pero ahora Pablo veía. Mas agora Paulo via. Ahora Dios le está hablando aquí Agora Deus lhe está falando aqui a aquellos que se habían convertido al cristianismo, àqueles que tinham se convertido ao cristianismo. que eran judíos, Eram judeus, que habían sido iluminados, que tinham sido iluminados, que conocieron la verdad de Dios. que conheceram a verdade de Y al Deus. conocer la verdad de Dios, E ao conhecer a verdade divina, sostuvieron un gran combate de padecimiento. permaneceram num combate de padecimentos. Le vino una guerra, Entraram em guerra. se les cerraron todas las puertas Todas as portas se fecharam a estos cristianos a esses cristãos que habían sido judíos. que eram judeus. Para ellos el cristianismo Para eles o cristianismo era muy duro. era demasiado duro. El cristianismo le acarreaba a ellos pérdida. O cristianismo acarretava percas para eles, Perdían sus casas, perdendo suas casas, perdían sus trabajos, perdendo seus trabalhos hasta perdían sus hijos. e até seus filhos Los llevaban a los tribunales levavam para os
tribunais, los llevaban a hacer espectáculo. os levavam para se tornar em espetáculo. Los romanos Os romanos llevaban a los cristianos al circo romano levavam os cristãos para o circo romano. y ahí morían miles y miles de cristianos. Aí morriam miles e miles de Pero cristãos. que dice el libro de Hebreos, No livro de Hebreus dice que ellos, diz que eles gloria a Dios, ellos abrazaron, abraçaram gloria a Dios, la persecución. a perseguição. Ellos no huyeron de la persecución. Eles não viram a Dice que ellos perseguição. resistieron la Eles persecución, resistiram a essa que perseguição. fueron valientes, Foram valentes, enfrentándose contra todas las fuerzas de las tinieblas. se enfrentando contra as forças das trevas. ¿Y por qué ellos tenían tanta valentía? E por que eles tinham tanta coragem? ¿Y por qué ellos podían enfrentar todo eso? Por que eles podiam enfrentar tudo isso? Porque sabían que Dios le había prometido una patria celestial, Por quanto sabiam que tinham uma promessa de uma pátria que si celestial. ellos morían, Que se eles morriam, no se acababa todo. não acabava tudo. Si ellos morían, Se eles morriam, se iban al cielo. iam para o céu. Por eso ellos estuvieron decididos a enfrentar todo eso. Por isso eles decidiram enfrentar tudo isso. Y ellos sostuvieron todo gran combate de padecimientos, E eles enfrentaram todo combate de padecimentos, vituperios, dice la- vitupérios, que son insultos, que são insultos, burlas, pero pugnas. todos los días. Todos os dias Ellos salían, eles saíam, andaban por la calle andavam pelas ruas y las personas se burlaban de ellos, e as pessoas caçoavam como deles, lo hacen ahora de nosotros. como fazem agora de nós. Le decían locos, Falavam para eles que eram doidos, fanáticos, malucos, extremistas extremistas y todos los términos que el diablo puede inventar. e todo tipo de termo que o Satanás pode inventar. Cuando tenemos una experiencia con Dios, Quando temos uma experiência com Deus, esos insultos, esses insultos, esas diatribas, essas indiretas, todas esas cosas que a muchas personas le pueden causar vergüenza. todas essas coisas que podem causar vergonha em alguma pessoa, Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, quando nós estamos nos caminhos de Deus, todas esas cosas no nos afectan. nada disso nos atinge. Cuando el Evangelio en el año 1980 Quando o evangelho na década do 80, en nuestros países, em nossos países, tanto Brasil como Perú y otros países, Brasil como Peru e outros países, el Evangelio no era tan fuerte. o evangelho não tinha essa força. No habían tantas iglesias Não evangélicas. existiam tantas igrejas La evangélicas. iglesia tradicional decía que los evangélicos eran del diablo, A igreja tradicional dizia que os evangélicos eram do diabo, que los evangélicos estaban locos, que os evangélicos estavam loucos, que los evangélicos reclutaban a la gente y le hacían daño mental a las personas. que os evangélicos recrutavam as pessoas e faziam mal na sua mente. Y eso es lo que el diablo inventaba. Essas eram invenções de Satanás. Y cuando uno estaba en su centro de trabajo, E quando alguém estava no seu lugar de trabalho, las personas se burlaban de uno as pessoas zombavam da gente y trataban de hacer sorna, burla de nosotros. e procuravam zombar de nós. Pero como teníamos a Cristo en el corazón Mas como tínhamos a Cristo no coração, y sabíamos en quién habíamos creído, sabendo em quem tínhamos crido, nunca esas burlas jamais essas nos zombarias hicieron daño, nos fizeram mal. más bien nos fortalecían, Mas bem, isso nos fortalecia. más bien nos daban gozo Isso nos dava era alegria. de saber que por causa de Cristo Saber que por causa de Cristo sufríamos todos esos insultos. sofríamos esses insultos. Pero los cristianos aquí, en los hebreos, Os cristãos aqui, os hebreus, sufrían persecución sofriam perseguição. y ellos fueron valientes. Eles foram corajosos. Ellos también se compadecieron de los presos. Eles também se compadeceram dos prisioneiros. Quiere decir que no abandonaron a los presos. Ou seja, eles não deixaram os prisioneiros. No está hablando de los presos que estuvieron en la cárcel por robar. Não fala de encarcerados que estavam lá por roubo. Está hablando de los presos por causa de Cristo. Está falando dos prisioneiros por causa de Cristo. Ellos no se avergonzaban de ellos. Eles não se envergonhavam deles. Ellos los visitaban. Eles eram visitados lá. Y también dice la palabra de Dios que sufrieron el despojo de sus bienes, Também diz que eles sofreram despojamento dos seus bens, de todas sus de posesiones. quanto eles possuíam. Pero dice que lo sufrieron con gozo. Mas diz que eles sofreram isso com alegria.
no se ponían a gritar, não ficavam gritando, no exageraban, não exageravam, no decían he perdido tal cosa nem diziam perdi tal coisa por causa de Cristo. por causa de Cristo. Para ellos era normal, Para eles isso era pero normal, les traía gozo, mas les produzia porque gozo, conocían que había recompensa, porque eles sabiam que tinha uma recompensa, porque Dios le daba testimonio porque o Senhor dava testemunho que todo lo que ellos pasaban, que tudo quanto eles suportavam, que todos los momentos em difíciles, todos os momentos difíceis, por cada momento difícil, toda hora difícil, Dios le iba a dar una recompensa en los cielos. Deus recompensaria eles nos céus. Yo leí hace poco de un escritor Eu li algo de um escritor que él decía que la iglesia que dizia que a igreja habla mucho del pasado, fala muito do passado, pero en verdad toda la Biblia mas é verdade toda a nos Bíblia habla del pasado, nos fala do passado, pero apunta al futuro. mas indica um futuro. Nosotros nos vamos al cielo. Nós vamos para o céu. Cristo viene a llevar a su iglesia. Cristo vem buscar a sua igreja. Cristo viene por Cristo. una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Cristo vem por uma igreja sem mancha e incontaminada. Pero hay algunos que están contentos con el mundo en el que viven. Mas tem muitos que são felizes no mundo em que vivem. Ellos están tranquilos acá. Eles estão muito alegres aqui. Ellos piensan que van a vivir para siempre. Eles pensam que vão ficar para sempre aqui. No anhelan el reino de los cielos. Eles não desejam o reino dos céus. Una de las cosas que produce las persecuciones, Uma das coisas que produz as perseguições, una de las cosas que nos lleva el tener tribulación, el tener momentos duros, uma das coisas que nos leva a ter tribulação em momentos difíceis, es que ahí ponemos nuestra mirada en el cielo. é que aí nós pomos nos olhar no céu. Y sabemos que pronto viene el Señor por nosotros. Sabemos que em breve Jesus vem por nós. Pero cuando la iglesia se acomode en este mundo, Quando a igreja se acomoda aqui nesse mundo, cuando la iglesia dice todo está bien, todo está bonito, tenemos prosperidad económica, a igreja diz: não, tudo está legal, tudo está bonito, temos Hay prosperidade, tem comida, hay buenos hospitales, tem bons hay hospitais, buenas clínicas. tem boas clínicas. De hecho, todos los gobernantes De fato, todos os governantes trabajan en ese sentido. trabalham nesse sentido, Quieren darle bienestar a la población. oferecer bem-estar para a população. Pero espiritualmente hablando, Mas espiritualmente falando, muchas personas cuando tienen mucho bienestar, muitas pessoas quando estão bem, cuando están muy acomodados, quando estão bem acomodados, ya no piensan en el reino de los cielos. não pensam no reino dos céus, Ya no les interesa irse al cielo. não estão nem aí com o céu. Toda esa situación Toda essa situação que se dio después de la iglesia primitiva, que se apresentou depois da igreja primitiva, en tiempo de Constantino, em tempos de Constantino, el año 325 para adelante, no ano 325 em diante, cuando hubo una alianza entre el cristianismo y el Estado. houve uma aliança entre o cristianismo e o Estado. Entonces todos los pastores, los obispos, Todos os pastores e obispos tenían muchos beneficios, ganhavam muito benefício, tenían el apoyo del Estado, ganhavam apoio do Estado, tenían el respaldo del Estado. tinham o apoio do Estado. Y eso llevó a que muchas personas ya no anhelaran el cielo. E isso ocasionou que muitos nem se preocupassem com o céu. Afectó inclusive la teología de ese momento. Isso atingiu a teologia nessa La época. gente ya no pensaba en el cielo. Já as pessoas nem pensavam no Decía, céu. aquí está el reino de los cielos. Diziam: aqui está o reino do céu Aquí já. está. Esta es la fiesta de la boda del Cordero. Isso aqui é as bodas do Cordeiro. ¿Para qué necesitamos el cielo? Para que vamos querer ir ao céu? Pero nosotros sí aspiramos al cielo. Mas nós sim desejamos o céu. Nosotros sabemos que el Señor Nós tiene una sabemos. patria celestial preparada para Sabemos que o nosotros. Senhor tem uma pátria preparada para nós. Eso es lo que fortaleció a estos cristianos. Foi isto que fortaleceu estes cristãos. Eso es lo que fortalece a la iglesia. É isto que fortalece a igreja. Y la iglesia E na igreja, dice que sufrió con gozo, diz que eles sofreram com alegria, sabiendo que tenía una mejor sabendo que tinham uma melhor y perdurable e perdurável herencia herança en los cielos. nos céus. Si iban a perder algunas cosas materiales, Talvez perderiam algo material. ¿qué es eso O que significa isso? en comparación Comparativamente a lo que Dios tiene para nosotros en el reino de los cielos? ao que o Senhor tem para nós preparado nos céus. Alabado sea el Señor. Louvado seja Deus. No hay nada que se compare. Não há nada que se compare. Cuando el apóstol Pablo Quando o apóstolo Paulo dice la palabra de Dios, diz a palavra de Deus, él habla en uno de sus libros, ele fala em dos seus livros dice que él
Dice, yo conozco un hombre. Ele disse, conheço um homem. Dice, si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé. Se for no corpo ou fora do corpo, eu Pero não dice, sei. yo conozco a ese hombre Ele disse, eu conheço esse homem, que le fue dado que lhe foi dado ir al tercer cielo. subir ao terceiro Ahí es céu. cuando Pablo menciona el tercer cielo. Quando Paulo menciona o terceiro céu, Y es bueno aclarar esto, e é bom que ele faça isto, porque nosotros tenemos el cielo atmosférico, porque nós temos o céu atmosférico, que es el cielo que rodea la tierra. que é o céu que rodeia esta Es el terra, que podemos ver, esse que nós podemos ver, en donde están todas estas capas onde estão todas essas camadas, que cubren la tierra. as camadas que encobrem a terra, ¿Cómo se llama? La ionosfera, la estratosfera y todas las capas. ionosfera, a estratosfera e todas as camadas. Pero arriba de eso Mas acima disso hay los cielos de los cielos. estão os céus dos céus. Allí están las constelaciones. Aí onde estão as constelações, Ahí están las estrellas. aí estão as estrelas, Están las galaxias. estão as galáxias, Están a distancias muy grandes de la tierra. estão a distâncias enormes da terra. Se calcula años luz. E é calculado em anos-luz. ¿Sabe qué es un año luz? Você sabe o que é ano-luz? Es la distancia que recorre un cuerpo É a distância que percorre um corpo a la velocidad de la luz com a velocidade da luz durante un año. em base a um ano de tempo. ¿Sabe cuánto es la velocidad de la luz? Sabe quanto é a velocidade da luz? La luz se transporta A luz se locomove a 300.000 kilómetros por segundo. a 300.000 quilômetros por segundo. Si un objeto se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, Se um objeto se movimenta a 300.000 quilômetros por segundo, un minuto tiene 60 segundos. minuto possui 60 segundos, Una hora tiene 60 minutos. uma hora tem 60 minutos Y un día tiene 24 horas. e dia tem 24 horas. Y multiplique todo eso por 365 días. Multiplique isso por 365 dias. Le va a faltar ceros. Vão a faltar zeros. Esa es la velocidad de la luz. Essa é a velocidade da luz. Pero imagínese viajando a un año. Mas calcule, viajando um ano. Y algunos están a 100, 200, 300 años luz, miles de años luz. E alguns estavam a 100, 200, 300, 1000 de anos-luz. Por encima de todo Por acima de tudo está el cielo de Dios. está o céu de Deus. El cielo donde está la gloria de O Dios. céu aonde está a glória de Deus. Donde está Aleluia. la presencia del Dios Todopoderoso. A presença do Deus Todo-Poderoso. Y ahí dice el apóstol Pablo E ali diz o apóstolo Paulo que Dios le permitió llegar ahí. que Deus ele lhe permite chegar ali. Él llegó ahí Ele chega ali y Dios le mostró e cosas. Deus mostra coisas. Él usa un término Ele usa termo. y dice cosas inefables. Ele diz coisas inefáveis. La palabra inefable A palavra inefável quiere decir quer dizer que no había que não existia un lenguaje humano linguagem humano para poder describir para descrever lo que él vio o que ele viu en el reino de los no cielos. reino dos céus. Y eso Isto es lo que Dios tiene preparado para nosotros. é o que o Senhor tem preparado para nós. Bendito sea el Señor. Glória a Deus. Eso es lo que llevó a los cristianos É isto que levou os cristãos a sufrir, a sofrer, a padecer persecución. a padecer perseguições. Luego, el escritor de los Hebreos Logo o escritor aos Hebreus le está diciendo a ellos está dizendo para eles que no pierdan que não percam la confianza a confiança en Dios, em Deus, en la palabra de Dios, na palavra de Deus, que tiene grande galardón, que tem grande galardão. porque usted tiene que aprender a confiar en las promesas de Dios. Que você tem que aprender a confiar nas promessas do Senhor. Los hombres a veces prometen y no cumplen, Os homens muitas das vezes prometem e não cumprem. pero Dios cumple sus promesas. Mas Deus cumpre suas promessas. Y en la Biblia tenemos miles de promesas. E na Bíblia há miles de promessas. Por eso aquí en el libro de Hebreos Por isso aqui no livro aos Hebreus hay dos palabras muy importantes. temos duas palavras importantíssimas. La primera palabra es confianza. A primeira é confiança. La confianza en Dios. A confiança no Senhor Deus. ¿Está usted confiando en Dios? Está você confiando em Deus? ¿Está usted confiando en la palabra de Dios? Você confia na palavra de Deus? El diablo va a hacer
o diabo vai fazer que usted tenga dudas. que você duvide. El diablo va a trabajar en su vida Satanás vai trabalhar na sua vida para que usted como vaya perdiendo la confianza, para que você vai perdendo a confiança, para que se vaya debilitando. para que vai se enfraquecendo. Y eso es lo que lograba el diablo É isto que Satanás conseguia con estos hermanos. com esses irmãos. El diablo empezó a atacarlos Ele começou a atacá-los. y él usó dos cosas. E essas são duas coisas. Usó las dificultades externas, São as dificuldades externas, que era el método de Satanás, que era o método de Satanás para debilitarlos, para enfraquecê-los, para eliminar su gozo, para eliminar o seu gozo, para que ellos no tengan gozo en el Señor. para que eles não tivessem mais gozo no Senhor. Porque cuando la iglesia no tiene el gozo del Señor, Porque quando a igreja não tem mais o gozo no Senhor, no alaba con gozo, não louva com va a gozo, la iglesia y va como si fuera una conferencia, como si fuera cualquier cosa. frequenta uma igreja e vai como se fosse uma La conferência, um Biblia dice centro. que el gozo del Señor es nuestra A fortaleza. Bíblia diz que o gozo do Senhor é a nossa força. Y eso es lo que el diablo está logrando el día de hoy. É isso que Satanás está conseguindo nos El dias diablo está atuais. atacando fuertemente. Ele está atacando fortemente. El diablo está utilizando cosas externas. Ele está usando-se de coisas El externas. diablo usa ataques en la familia. Ele usa ataques dentro da família. El diablo usa ataques en el trabajo. Usa ataques no trabalho. El diablo quiere desgastarnos. Ele quer nos desgastar. ¿Sabe que hay dos maneras de ganar una guerra? Tem duas formas de ganhar uma guerra. Una guerra puede ganarse doblegando al enemigo. Uma guerra se consegue vencendo o inimigo Cuando un ejército tiene más poderío militar quando um exército está mais armado o tiene una buena estrategia militar, ou possui uma boa estratégia militar. puede doblegar a ese enemigo. Ele vai dobregar o seu inimigo. Pero cuando el ejército sabe Mas quando o exército sabe que su enemigo está tan bien fortalecido, que o seu inimigo também está bem preparado, usa la guerra de desgaste, ele usa a guerra do desgaste, que es una guerra también. que também é uma guerra. Y esa es la guerra que usa el diablo con nosotros. E essa que ele usa contra nós. Un día escuché un mensaje de un hombre de Dios, Certa feita ouvi uma mensagem de um homem de Deus. que el diablo, que el Señor lo reprenda, O diabo que o Senhor o repreenda. el diablo tiene planes, Ele tem planos. él traza planes, Ele traça él tiene planos. estrategias Ele usa de estratégias. y pone su nombre E põe seu nome. y pone mi nombre, E coloca meu nome. y el diablo empieza a trabajar E ele começa a trabalhar. y sus planes pueden durar 10 años, 20 años. Seu plano pode durar 10, 20 anos. El diablo no le interesa Ele não está nem aí. hacerlo caer en un mes o 2 meses, un año. Fazê-lo cair em mês, 2 meses, ano. El diablo puede desgastarlo en 20 años, en 15 años. Ele pode te cansar em 10, 20 anos. Y cuando ya lo desgasta, E quando já te cansa, usted se apaga, você se apaga. usted pierde el gozo, Você perde a alegria. ya no siente la presencia de Dios, Não sente mais a presença de ya Deus. no quiere ir a la Já iglesia, não quer mais ir para a igreja. ya no quiere buscar a Já Dios, não quer buscar mais a Deus. ya no tiene experiencia con Dios. Não tem mais experiências com Deus. Y ahí es cuando el diablo lanza su zarpazo. Aí é quando ele lança sua seta final. El diablo estaba logrando esto con la iglesia de los Estava hebreos. conseguindo assim com a igreja dos hebreus. Y el escritor de los hebreos E o escritor aos hebreus les habla les fala. Dios a través del escritor de los hebreos. Deus, através do escritor aos Y hebreus, les hace despertar a la iglesia. os faz despertar a igreja. Alabado sea el Señor. Glória a Deus. Porque no hay otra manera. Porque não tem outro jeito. A veces nos puede suceder un accidente. Às vezes podemos enfrentar um acidente. A veces puede sucedernos algo terrible. Às vezes pode acontecer algo Y a terrível. través de lo cual Dios nos hace despertar. Mas através do qual Deus nos faz acordar. Para que nos demos cuenta Para que vejamos que nos estamos desgastando. que estamos morrendo. Que nos estamos enfriando. Que estamos esfriando. Bendito sea el Señor. Glória a Deus. Él le quiere decir a la iglesia Ele quer dizer para a igreja que a pesar de que tenían ataques, que por mais que estavam enfrentando ataques, pero no habían llegado a la sangre, mas não tinham chegado ao no los sangue, habían matado. Esta es una generación não tinham morrido. Esta era uma geração que tenía persecución, que sofria perseguições, pero no mataban ahí a los cristianos. mas aí eles não matavam os cristãos. Eran las generaciones anteriores que habían sufrido. Nas gerações passadas tinha Y él acontecido les está assim. diciendo, todavía no ha venido la sangre. Por isso ele diz, ainda não veio o Pero sangue. quiero decirles Quero vos dizer que algunos de ustedes, que alguns de vocês, de la generación de ellos, da geração deles, ellos pelearon hasta la sangre. eles
batalharam até o sangue. Ellos no les importó entregar su cabeza. Não lhes interessou entregar suas Como dice cabeças. el libro de Hebreos capítulo 11, Como diz aqui no capítulo 11 que de fueron Hebreus, aserrados, que foram cerrados, fueron puestos a filo de espada, foram mortos a fio de espada, fueron perseguidos. foram perseguidos. Gloria a Dios. Glória a Deus. Se enfrentaron a fuegos terribles, Se enfrentaram a fogos terríveis, a bocas de leones, a boca de leões, porque Dios estaba con ellos. porque Deus era com eles. Bendito sea el Señor. Glória a Deus. La fatiga de los cristianos hebreos A fadiga dos cristãos hebreus no era a causa de la debilidad externa. não era por conta da fraqueza externa. Usted no puede decir, Você não pode dizer es que tengo muchos problemas, é que tenho demais muchas problemas, persecuciones, muitas perseguições, muchos ataques. muitos ataques. Necesito una escapatoria. Estou precisando de uma escapatória. Necesito una salida. Estou atrás de uma porta de saída. A veces te has sentido que no tienes salida. Estás en un callejón sin salida. Você tem sentido que está em um caminho sem saída, Pero sí hay salida. mas tem saída. Hay una tremenda salida. Tem uma grande saída. Dios te da la salida. Deus te dá a saída. Para eso son las convenciones. Para isso são essas convenções. Para eso son los retiros. Para isso são os retiros. Para que Dios nos dé la salida. Para que Deus nos dê uma saída. Para que Dios nos dé la fortaleza. Para que Ele nos fortaleça. A través de la palabra de Dios. Através da palavra de Deus. Dios nos va dando las armas. Ele nos vai entregando as armas. Dios nos va dando las herramientas. Ele nos vai entregando as ferramentas. Es importante que usted sepa esto. É importante que você saiba disso. Que hay batallas Que há batalhas. que Dios no las va a pelear por usted. Deus não vai pelejar por você. Hay batallas que usted tiene que pelearlas. Tem batalhas que você tem que livrá-las. Esta batalla Essa batalha tiene que pelearle usted. é você que tem que enfrentá-la. Dios le va a dar las fuerzas. O Senhor vai te dar as forças. Dios le va a dar las armas. Deus vai te entregar as Dios le armas. va a dar el poder. Deus vai te dar o poder. Dios le va a dar la unción. Deus vai te dar a unção. Dios le va a dar la victoria. Deus vai te dar a vitória. Bendito sea el Señor. Glória a Deus. El peligro en que ellos estaban O perigo em que eles se encontravam era caer en ese estado era cair nesse estado, en que ellos se sentían víctimas, quando eles se sentiam vítimas, en que ellos decían, bueno, tenemos mucha persecución, quando eles conceituavam a si mesmo, temos muita perseguição. pero Dios le dice, no tienes que mirar a Dios. Mas Deus disse, vocês têm que olhar para Deus. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice De la onde me palabra. virá meu socorro? Mi socorro viene de Jehová, Meu socorro vem do Senhor, que hizo los cielos y la que tierra. fez os céus e a terra. Cuando la vida cristiana se afloja, Quando a vida cristã se afoga, cuando las energías espirituales disminuyen. quando as energias espirituais diminuem. Mire, hace algunos años Há alguns anos, leí un libro, eu li um livro, el libro de Juan Bunyan, o livro de João Bunyan, después de la Biblia. depois da Bíblia. Es el segundo libro más leído. É o segundo livro mais lido. Se llama El progreso del peregrino. Titula O Progresso do Peregrino. Y habla de un hombre, Ele fala de um certo homem, Juan Bunyan, João Bunyan. habla del el personaje era el peregrino. A personagem do central era o peregrino. Y él era un hombre que escapaba de una ciudad Ele era um homem que escapava de uma cidade que se llamaba la ciudad de la destrucción, chamada a cidade da destruição, la ciudad del pecado. a cidade do pecado. Y él había sido llamado por Dios Ele tinha sido chamado por Deus hacia una ciudad llamada la Jerusalén celestial. para uma cidade chamada Jerusalém Celestial. Ese libro es muy bueno. Esse livro é muito bom. Cuando lo leí me gustó mucho. Quando eu li, gostei muito dele. Me ayudó mucho. Me ajudou demais, Porque ahí usted va a ver porque aí você vai ver cómo cristiano, como cristão, que era el peregrino, que era o peregrino, tenía muchos ataques, sofria muitos ataques, cómo el diablo se le presentaba como Satanás se lhe y apresentava, le ofertaba muchas cosas. lhe oferecia muitas coisas. Y es como que el peregrino E isso disse que o peregrino se cansó en su camino hacia la Jerusalén celestial. se cansou no seu caminhar para a celestial Jerusalém. El escritor de Hebreos usa la figura de una carrera, O escritor dos Hebreus usa a figura de uma corrida sea una maratón,
ou seja, uma maratona, sea una carrera de 400, de 1000, de 4000 metros. uma corrida de 1.400, 1.000 metros. Imagínense que usted está corriendo, Imagine-se você correndo, pero en ese momento se cansa. mas nessa corrida você se cansa. Los brazos ya no pueden moverlos. Os braços já não se mexem mais. Las rodillas se le paralizan. Os joelhos se paralisam. Ya no tiene agilidad. Já não tem mais agilidade. Usted se sienta al costado del camino Você fica jogado na beira do caminho. y usted ya no corre la carrera. Você já não corre mais a Y corrida. muchas personas están corriendo. E muitos estão passando. Muchos cristianos siguen su carrera Muchos hacia la Jerusalén celestial. Muitos continuam na corrida para Pero usted Jerusalém está celestial. paralizado. Mas você está paralisado. Bendito sea el Señor. Glória a Deus. Era necesario, Era menester, era importante era importante que el Señor les dijera que o Senhor lhes falara. que ellos tienen que seguir para adelante. Eles tinham que continuar à frente. En el verso 35 le dice que la confianza en Dios No versículo 35 diz que a confiança em Deus tiene grande galardón. tem grande recompensa. La confianza en Dios A confiança em Deus es una bendición para el cristiano. é uma bênção para o cristão. En el libro de Hebreos capítulo 12 y 14 le dice, seguid la paz con todos y la santidad, No capítulo 12, versículo 12 de Hebreu, diz: seguir a paz e a santidade, sin la cual nadie verá al Señor. sem a qual ninguém verá ao Senhor. La palabra que usted va a encontrar ahí es seguid, sigue. A palavra que você vai achar aí é Como que seguir. usted está corriendo, Como que você está correndo. usted ya se desanimó, Você já se desanimou? usted se puso al lado del camino, Você ficou na beira do dice ya no caminho. voy a correr la carrera, Disse: não vou correr mais. ahora voy a dedicarme al estudio, Agora eu vou me dedicar a estudar. voy a dedicarme al trabajo, Vou me dedicar a voy a trabalhar. dedicarme a la familia. Vou me dedicar para a El família. diablo engaña. Satanás engana. El diablo te dice que has conseguido en la iglesia. Ele te disse: que tu ¿Qué te conseguiu da na la igreja? iglesia? Que te dá a igreja? Tienes problemas. Tu tens só problemas. Tienes problemas con un hermano, con otro hermano, Problemas com um irmão, com outro irmão. hasta con el pastor. E até com o pastor. Porque algunos pueden tener hasta problemas con el pastor. Alguns podem ter problemas com o Y pastor. algunos dicen, ya no voy a seguir. Outros dizem: não vou seguir. Voy a dejar de ir a la iglesia un mes o 2 meses. Vou parar de ir para a igreja 1, 2 meses. Usted se paró en el camino. Você parou na beira Pero do Dios le caminho. dice, sigue. Deus te disse: Sigue la continua. carrera. Continua a No corrida. te paralices. Não se detenha. Dice, seguí la santidad. Disse: seguir a Seguí santificação. la paz. Seguir a paz. Sin la cual nadie verá al Sem a Señor. qual ninguém verá ao Senhor. En el capítulo 12, verso 1 le habla de corre la carrera. No capítulo 12, versículo 1 diz: corre, Siga adelante. segue adiante. No te desanimes. Não se desanime. El Señor está contigo como poderoso O gigante. Senhor é contigo como um poderoso gigante. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 12, Capítulo 5, versículo 12 de Mateus. nuestro Señor dice, gozaos y alegraos, Jesus disse: gozai-vos e porque alegrai-vos, vuestro galardón es grande en los cielos. porque o vosso galardão é grande nos céus. Eso es lo que está diciendo el Señor, gózate y alégrate. É o que o Senhor diz: te alegra, te Pero goza. aquí hay cristianos que no se están gozando. Mas tem cristãos que não se gozam. Están viendo que su cristianismo, algunos dicen, desde que llegué a la iglesia tengo persecución. Alguns dizem: desde o dia que eu entrei na igreja estou sendo perseguido. Desde que llegué a la iglesia mi familia no me quiere hablar. Desde que eu me converti, minha família não quer me falar. Desde que llegué a la iglesia tengo problemas en el trabajo. Desde que me converti, tenho problemas no trabalho. Pero no importa. Mas não interessa. Dios te va a ayudar. Deus vai te ajudar. Dios te va a respaldar. Deus vai te respaldar. Mira el galardón. Olha o galardão. Jesús te dice, tu galardón es grande en el reino de los cielos. Deus disse que tua recompensa é grande nos céus. Dice la Biblia. A Bíblia disse, En el libro de Hebreos capítulo 11. capítulo 11 de Hebreus. Cuando usted lee la historia de los héroes de la fe, Quando você lê a história dos heróis da fé, dice la palabra de Dios. a Bíblia nos disse, En el caso de Moisés, no caso de Moisés, en el verso 24, no versículo 24, dice, por la fe Moisés, disse que pela fé Moisés, hecho ya grande, sendo já homem, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Rehusó ser llamado el nieto del Faraón. Recusou ser chamado neto do Faraó. Era el privilegio más grande en el imperio egipcio. Era o privilégio maior no Império Egípcio. El verso 25 dice, escogiendo antes O versículo 25 diz, escolhendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios ser maltratado com o povo de Deus, que gozar de los deleites temporales del pecado. do que por algum tempo ter a alegria do pecado. ¿Por qué Moisés hizo eso? Por que Moisés fez isso?
Porque Jocabed, su madre, Porque Jocabede, sua mãe, la que lo puso en una cesta a que botou ela num cesto y lo puso en un río, por eso Moisés significa salvado de las aguas. e botou ele no rio, por isso Moisés significa salvo das águas. Y la mujer, E a mulher, la hija de Faraón, e a filha do faraó, fue la que encontró esa cesta con un bebé hermoso. foi quem encontrou essa cesta com aquele bebê Ella bonito. dijo, tráigame una mujer que lo cuide. Inmediatamente apareció Jocabed. Ela disse, traga uma mulher para cuidar meu filho. Imediatamente Y veio eran las Jocabede. criadas de las egipcias. Eran las criadas de las egipcias. Ela era criada das egípcias. Y ella le dijo, críame este hijo, Ela disse, me cria esse críame este filho. niño. Cria para mim esse Ella menino. no sabía que era su hijo, Não sabia que era seu filho. pero Jocabed Mas Jocabede le enseñó a Moisés ensinou para Moisés la palabra de Dios. a palavra de Deus. No estaba escrita la ley, pero en su corazón Não está escrito na lei, mas no seu coração, Dios Deus tocó el corazón de esta mujer. tocou o coração de Jocabede. Y ella le habló de un Dios todopoderoso. E ela falou de Deus todo-poderoso. Ella le habló de un pueblo de Dios, Ela falou de povo de de un Deus, pueblo escogido. de povo escolhido. Por eso Moisés, Por isso Moisés, cuando dice que ya tenía cierta edad, quando disse que já tinha cuando certa ya era idade, grande, já era grande, já era homem, él tenía dos alternativas. ele tinha dois caminhos. Él podía seguir el camino de la herencia que podía llevarlo al trono de Egipto, Seguir o caminho da herança do trono do Egito, o podía seguir el consejo de su madre, ou seguir o conselho da sua mãe. que dice la palabra de Dios, Porquanto a palavra de Deus disse que era tener maltratos, que escolheu antes ser maltratado, sufrimientos, sofrimentos, que gozar de los deleites temporales del pecado. que por algum tempo ter alegria do pecado. El verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas Dice o versículo 26 que teve por maiores riquezas el vituperio de Cristo. o desprezo de Cristo. O sea, el ser insultado Ou seja, ser insultado por causa de Dios. por causa de Deus. Él lo tuvo en alta estima. Ele tomou isso em alta estima. Él lo tuvo como una riqueza, dice. Ele considerou isso como uma grande riqueza. Cuando Dios abre nuestro entendimiento, Quando Deus fala em nosso nos entendimento, damos cuenta que es un privilegio vemos que é um privilégio sufrir por causa de Cristo. sofrer por causa de Cristo. Que nos insulten, Que nos insultem, que nos digan lo que nos que digan. digam quanto quiserem dizer. Es un privilegio. É um privilégio. Y dice la palabra de Dios, E a Bíblia diz, porque tenía puesta la mirada en el galardón. por quanto ele tinha posta seu olhar no galardão. Usted tiene puesta la mirada en el galardón. Você tem seu olhar posto na recompensa? ¿Cuál es el galardón que usted aspira? Qual é o galardão que você quer? ¿Usted quiere tener un doctorado? Você aspira a um ¿Usted doutorado? quiere ganar un premio Nobel? Você quer ganhar um prêmio ¿Usted quiere Nobel? ganar la Copa del Mundo? Você quer ganhar a Copa do Mundo? Mire cuántos futbolistas han sido campeones del mundo Olha quantos jogadores de futebol foram y ahora campeões do están mundo perdidos en la droga, e agora estão perdidos nas drogas, perdidos en el alcohol, perdidos no alcoolismo, corrompidos, corrompidos, enfermos. enfermos. Bendito sea el Señor, Glória a Deus. porque todas las glorias terrenales Que toda a glória terrena se acaban acá, acaba aqui, pero la gloria mas a celestial glória celestial permanece para siempre. permanece para sempre. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tinha seu olhar no galardão. Moisés sabía en quién había creído. Ele sabia em quem tinha crido. Tenía una confianza absoluta en Dios. Tinha confiança absoluta em Deus. Él nunca había visto a Dios. Ele nunca tinha visto a Deus. Dios nunca le había hablado. Deus nunca tinha falado para ele. Pero él creía en Dios con todo su corazón. Mas ele cria em Deus com todo o seu coração. Yo nunca he visto a Dios, Eu nunca vi a Deus. pero amo a Dios con todo mi corazón. Mas amo a Deus com todo o meu coração. Y espero estar con mi Dios por toda la eternidad. Quero permanecer com Ele por En el toda a reino de los eternidade. cielos. Que é o reino dos céus. Bendito sea el Señor. Glória a Deus. La palabra de Dios A palavra de Deus nos dice también, disse também, aquí en el verso 36, aqui no versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, porque você é necessária a paciência, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que tendo feito a vontade de Deus, obtengáis la promesa. alcanceis a promessa. Son dos cosas importantes: São duas coisas importantes: la confianza en Dios, que a es la fe, confiança em Deus, a fé y la paciencia, e a paciência.
Eso es muy importante. Isso aí é importante. A veces al pueblo de Dios le falta paciencia. Às vezes o povo de Deus é falta de A paciência. nosotros a veces nos falta la paciencia. Nós às vezes somos falta de Usted paciência. va a ver en la Biblia cuántos hombres de Dios erraron, fallaron, Você vai ver quantos homens de Deus erraram e falharam. porque no fueron pacientes, Porque lhe faltou paciência. porque le faltó esperar un poquito. Faltou esperar mais um pouquinho. El mismo rey O mesmo rei, Saúl Saul, se impacientó. se impacientou. Él tenía que esperar a Samuel Ele tinha que esperar a Samuel y él presentó sacrificio a Dios. e apresentou sacrifício a Deus. Él era un rey, Ele era um rei. él no podía hacerlo, Ele não podia fazê-lo, pero se impacientó mas ficou impaciente y le fue mal. e lhe foi mal. Y a muchos que hicieron eso, E muitos que fizeram isso, le va a ir mal. vai ser mal Les para ha eles. ido mal, Tem saído mal para eles. porque debían haber consultado a Dios. Porque era necessário ter consultado a Deus. El mismo Aarón, O mesmo Arão, hermano de Moisés, o irmão de Moisés, también se impacientó. também se impacientou. Moisés estaba en el monte Moisés estava no monte 40 días y 40 noches. 40 dias com suas noites. La gente le dijo a Aarón, As pessoas disseram: Arão. el pueblo se le acercó y le dijo, ya Moisés murió. O povo veio com ele e disse: Moisés ¿Quién va já a era. resistir 40 días y 40 noches allá en la parte desértica de un monte? Quem vai aguentar 40 dias com suas noites lá em cima nesse monte? Es imposible. Isso aí é impossível. Y hagámonos un becerro Vamos fazer um bezerro que representa a Dios. que representa a Y Deus. pecaron contra Dios. E pecaram contra Deus. Y ahí falló Aarón Ali falhou Arão. y falló el pueblo E o povo também, por haberse impacientado. por ter se impacientado. El pueblo falla O povo falha cuando no tiene paciencia. quando não tem paciência. El diablo lo que quiere O diabo o que quer es sacarnos de quicio, é tirar-nos a paciência. es quitarnos la É paciencia. nos acabar a paciência. Las pruebas y las tribulaciones As provas e as tribulações apuntan a nuestra paciencia, assinalam nossa paciência. en nuestra resistencia. É a nossa resistência. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a soportar, a resistir? Até onde você está disposto a suportar, Hay resistir? algunos que no resisten ni un día, Tem alguns que não aguentam nenhum dia ni una semana. e nenhuma semana. Tienen cualquier problema y se van. E se lhes apresenta qualquer problema, vão-se embora. Es lo que Cristo habló de la palabra del sembrador. É o que Cristo falou da palavra do Las semeador. personas las semillas que cayeron en la parte del camino A semente que caiu na beira do caminho y no había profundidad, e não tinha profundidade, no echaron raíces. não enraizou. Y vinieron las aves del cielo y se llevaron esa semilla. As aves do céu vieram e levaram a semente. Es la persona que escuchan la É palabra aquele que ouve uma palavra, muy superficialmente y dicen me voy, uma pessoa superflua, e diz: vamos embora. pero dice otra parte cayó en pedregales. Diz que a outra parte caiu entre os pedregais. O sea, había tierra, pero había piedras y la planta no pudo crecer. Tinha terra, mas também tinha pedras e não teve profundidade sua raiz e morreu. O sea, las pruebas, los ataques, las tribulaciones As provas, ahogan ataques, tribulações afogam la vida espiritual. a vida espiritual. Pero otra parte cayó Mas a outra parte caiu entre espinos entre os espinhos y eso lo ahogaron. La planta quiso crecer, pero la mala hierba no permitió que creciera. a planta saiu, mas os espinhos afogaram ela. Los afanes del mundo, Os afãs do los mundo, compromisos, os compromissos, tantas cosas que uno tiene, tantas ocupaciones tantas preocupações que que a no gente nos tem, permite buscar a Dios, que não deixam buscar a que no Deus, nos permite leer la Biblia, que não nos permite que no nos ler, permite ir al não culto. deixa que vamos para a igreja. Y entonces no hay bases firmes, no hay raíces. Então não tem um alicerce, não tem raiz. Pero el Señor habla de la cuarta semilla O Senhor fala da quarta semente que cayó en buena tierra que caiu numa boa y terra que dio fruto. e deu frutos. ¿Y sabe qué? Sabe o que? La semilla es usted, A semente é la você. semilla soy yo. A semente sou eu. Y usted decide dónde cae. Você decide onde cair. Usted mismo es el que decide. Você é quem decide. Alabado sea el Señor. Glória a Deus. Por eso hay que tener paciencia. É por isto que temos que Hay que ter paciência. pelear la batalla. Temos que batalhar. No hay que apresurarnos. Não temos que se afogar. Porque a través de la paciencia, Porque através da paciência, como dice la palabra de Dios, como diz a palavra, dice, no nos
cansemos pues de hacer el bien, Não se canse de fazer o bem, porque a su tiempo segaremos, porque na sua hora cegará, si no desmayamos. se não desmaiar. Gálatas 6:9. Gálatas 6, No 7. se canse. Não se canse. Alabado sea el Señor. Glória a Deus. Estaba leyendo cuando Esaú Estava lendo quando Esaú vendió su primogenitura vendeu sua primogenitura por un plato de lentejas. por um prato de lentilhas. ¿Sabe lo que dice? Sabe o que ele diz? Esaú estaba hambriento Esaú estava faminto y cansado. e cansado, além de mais. No se canse, hermano. Não se canse, meu No querido. nos podemos cansar. Ninguém pode se cansar. Hay que tomar nueva fuerza. Temos que recuperar as Hay que forças. renovarnos en Dios. Temos que se renovar em Deus. Porque dice a su tiempo Por segaremos. quanto diz que ao seu tempo ceifaremos. Porque si usted se cansa, Se você se cansar, usted desmaya. você No tiene desmaiará. fuerzas. Ficará sem forças. Y ahí viene el diablo. E aí entra o diabo. Y el diablo le lleva a hacer cosas malas. E o diabo te leva a fazer coisas Y lo más. aleja de las cosas de E Dios. te afasta das coisas de Deus. En Colosenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3. dice: sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de Sab- la herencia. Sabendo que do Senhor receberemos a recompensa De la herencia. da herança, Porque a Cristo el Señor servís. por quanto a Cristo o Senhor servir. Hay que tener paciencia. Temos que ter paciência. En Lucas capítulo 21 verso 19. No capítulo 21, versículo El 19 Señor de dice: Lucas, con vuestra paciencia ganaréis vuestras o almas. Senhor diz que com vossa paciência ganhareis vossas almas. En segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. También algunos en la iglesia Também alguns na igreja decían: el Señor ha dicho que viene y no viene. diziam: o Senhor diz que vem e não Y aparece. no aparece. Cadê ele? El Señor se está tardando. Ele está se retrasando. Eran impacientes. Eram impacientes. Algunos de acá dirán: desde que yo me convertí al Señor, Alguém pode ter dito por aí me dijeron que Cristo viene a llevar a la iglesia. que aceitei a Jesus, dizem que Cristo vem buscar a igreja Y Cristo no viene. e ele não aparece. Entonces eres impaciente. Então está impaciente. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Mas que disse o apóstolo Dice: Pedro? mas oh hermanos, Disse: mas, ó irmãos, para el Señor para o Senhor, un día dia es como 1000 años. é como 1000 anos. 1000 años es como un día. 1000 anos é como dia. El Señor no retarda su O Senhor promesa, não retarda a sua promessa, sino que el Señor es paciente mas Ele é paciente para con los que se pierden. para com os que se perdem. El Señor es paciente para que mucha gente entre al reino de los cielos. Ele é paciente para que muitos entrem no reino dos Y céus. ese es el tiempo de la gracia. É esse o tempo da graça. Ese es el día de salvación. É esse o dia da Ese es el salvação. tiempo en que está el sol sobre la tierra, É esse o tempo que o sol sobre a terra en está. que podemos trabajar, Quando podemos trabalhar, en que podemos ganar almas para Cristo, podemos ganhar almas para Cristo. en que podemos predicar el Quando Evangelio. podemos pregar o evangelho. Es el tiempo de Dios, hermano. É o tempo de Deus, irmão. Por eso necesitamos la É paciencia, por isso que precisamos de para que paciência. habiendo hecho la voluntad de Dios, Porque tem feito a vontade do Senhor. obtengas la promesa. Obtenha a promessa. Finalmente dice: porque aún un poquito, Para encerrar, porque ainda pouquinho, y el que ha de venir vendrá y no tardará. e aquele que há de vir virá e Cristo não viene tardará. a llevar a su iglesia. Cristo vem buscar a sua igreja, Pero nosotros mas nós no somos de los que retroceden para perdición, não somos dos que recuam para a sino perdição, de los que tienen fe mas somos dos que têm fé para preservación del para a alma. preservação da alma. Nosotros no estamos llamados a retroceder. Não estamos chamados para La iglesia recuar. no ha sido diseñada para retroceder. A igreja não foi desenhada para La iglesia ha recuar. sido llamada para triunfar. A igreja foi chamada para La iglesia ha sido triunfar. llamada para derrotar al diablo, Foi chamada para derrotar o para diabo, derrotar y destruir las obras de las para tinieblas. derrotar e destruir as obras das La iglesia trevas. es poderosa en Dios. A igreja é poderosa em Deus. Dios en esta noche Deus nesta noite está llamando está te chamando a un pueblo ao povo a que se ponga cuentas con Dios, para que faça contas com a que Deus, usted tome nuevas fuerzas. para que tome forças Si usted novas. se siente desalentado, Se você está si usted se desanimado, siente desanimado, se você está desanimado, usted siente que está desmayando. sente que está desmaiando. Hay hasta predicadores Há vários pregadores que han dicho: voy a la convención, que disseram
algo para Entrego convencer. la credencial. Entrego mi Ya no credencial. puedo más. No quiero más. La gente no se salva. Las personas no se Estoy salvan. predicando. Continúa pregando. Estoy predicando. Estoy pregando. No veo los No resultados. veo resultados. Ten paciencia. Ten paciencia. Dios te dará la victoria. El Señor te dará Dios te victoria. ayudará. Dios te ayudará. Ponte de Se pie. coloca en pie. Si tú quieres que Dios te dé la fortaleza. Deus quer que dê, Si tú quieres la ayuda de Dios. Você quer a ajuda de Deus. Yo quiero orar. Eu quero orar. Quiero pedirle a Dios Quero pedir de Deus. por aquellas personas que en esta noche Por aquelas pessoas que nessa le noite dicen, Señor, ayúdame. dizem: Senhor, me ajuda. Señor, ayúdame. Senhor, me ajuda. Estoy a punto de caer. Estou quase a cair. Señor, estoy a punto de fallar. Senhor, estou quase a Me falhar. siento cansado. Estou cansado. Me siento desanimado. Estou desanimado. Me siento agotado. Estou esgotado. Ya no tengo Já fuerzas. não tenho mais forças. Señor, no tengo confianza en Dios. Não tenho mais confiança La em Deus. fe ha menguado. Minha fé tem minguado. Ayúdame, Señor. Me ajuda, Senhor. Levanta tu mano. Levanta tua mão. Si quieres que oremos por ti, vengan aquí al altar. Se quer que oremos por ti, Todos aquellos que passe aqui na necesitan frente. la fortaleza de Dios, la ayuda de Dios. Todos aqueles que precisam de Deus, Que le venham. digan, Señor, quiero arreglar cuentas contigo. Quero acertar contas contigo, diga. Quiero para que Deus. tú me ayudes, Señor. Senhor, quero que me ajude. Quiero que tú me bendigas. Quero que me abençoe. Que me fortalezcas. Que me fortaleça. Que me toques. Que me toque. Yo sé que si tú me tocas, Eu sei que se o Senhor me yo voy a tocar, recibir tu eu vou bendición. receber tua bênção. Voy a recibir sanidad. Vou receber cura. Voy a recibir fortaleza espiritual. Receberei fortaleza Mi espiritual. ministerio va a ser diferente. E ministério será Mi diferente. vida será diferente. Minha vida será diferente. Ayúdame, Me Señor. ajuda, Senhor. Cámbiame. Muda-me. Ayúdame, Señor. Me pongo en tus Me manos. coloco nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. En el nombre de Jesús vamos a orar. Si alguien más quiere pasar, Tem mais alguém aí que quer vir? vamos a hacer la oración. Pastor, passa aqui na Vamos a hacer frente, la apresenta a oración tua en nombre de vida. Jesús. Coloca a tua vida nesse altar, nessa noite. Estamos numa guerra, estamos numa batalha. É hora de clamar. É hora de chegar a esse altar e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda nesse combate, me ajuda nessa guerra, me ajuda para poder conquistar esse lugar onde tu está trabalhando. É um lugar que talvez tenha se tornado, aleluia, como uma pederneira, como, aleluia, como uma pedra, como uma rocha. Vem, clama a Deus, que vai se abrir, vai se quebrar essa pedra. Deus vai fazer algo diferente ali. Deus vai operar de forma extraordinária, que vai ficar maravilhado com aquilo que Deus vai começar a fazer, com aquilo que Deus vai começar a revelar, com aquela glória que desde um começo Ele tem mostrado através da história. Ele vai mostrar aí, através da tua vida, em tua alma, em teu ser, em teu coração. Aleluia. Por isso entrega, 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 oferece a Deus tua vida aqui nesse altar. Se em algum momento da caminhada da vida tem se criado um desânimo, aleluia, vem nessa hora, cansado do caminho, quem sabe, apresenta a tua vida e diz: Senhor, estou cansado, estou fatigado, já lutei tanto, já chorei, já clamei, já fiz tantas coisas para tentar reverter esse quadro, mas a situação não melhora. Fala com Deus, é o momento nesta noite de chegarmos a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Te rende ao Senhor, te rende ao Senhor. Te rende ao Senhor nesta noite, te rende ao Senhor, te coloca o teu ministério na mão de Deus. Coloca a tua vida na mão do Senhor. O Espírito Santo de Deus estar aqui para trazer renovo, para trazer força, para trazer ânimo, para trazer graça, para trazer poder. A unção de Deus estar aqui, a unção de Deus estar aqui, a unção do Espírito Santo estar aqui para movê-lo, para enchê-lo, para renová-lo. Permita o Senhor te tocar nesta hora. Permita o Espírito Santo tocar em você agora. Diga: toca-me, enche. Sinta esse fogo.
receba, receba, receba essa nova unção, receba essa nova graça, receba esse novo poder que vem sobre ti. Receba, 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 receba nesta hora, receba nesta hora, receba, seja renovado agora, 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 agora. Sinta esse fogo, sinta esse fogo, sinta esse poder de Deus. E as marcas Ele tem nas mãos. Glória a Deus. Cantarei. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Sinta o fogo do Espírito, sinta o fogo do Espírito, sinta o fogo do Espírito, sinta o fogo do Espírito. Ele que está renovando, Ele que está fortalecendo, Ele que está derramando de sua glória, de sua graça, de seu poder. Sinta, 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 sinta. Tem um fogo que consagra, tem um fogo que limpa, tem um fogo que purifica. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito. Obreiros, pastores, recebam, 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 receba, 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 receba. Nunca se ouviu Oh glória, glória, glória. Aqui tem fogo, aqui tem fogo, aqui tem fogo, aqui tem fogo, aqui tem fogo que aquece, que renova, 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 renova. Uma unção nova, uma unção nova, uma unção poderosa, que há no meu coração, uma unção divina no seu coração, uma unção de poder, uma unção divina, um fogo que queima, meu Jesus, um fogo que queima, um fogo que renova. O Espírito Santo renovador estará aqui nesta hora. Ai, mas chama e canta lá, você cuida e canta lá, você recebe este fogo, recebe este renovo, recebe essa glória, recebe este poder. Aleluia! Uma unção nova para o teu ministério, uma unção nova para a tua vida, uma unção fresca para o nosso coração. Aleluia! Leve essa unção para onde você for, lá para a congregação aonde você pastoreia, lá para o bairro aonde você congrega. Leve essa nova unção, leve este poder glorioso sobre a sua vida que você recebeu esta noite.
durante toda esta convenção. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplaudimos a Cristo, aplaudimos a Cristo. Aplaudimos a Cristo com alegria. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos chegando no final da nossa 16ª convenção. Queremos ser gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar em sua presença. Queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos oficiais internacionais,